Buracos negros. Os mais perfeitos exemplos de horror cósmico. Objetos tão densos que a própria luz, a coisa mais rápida que nós conhecemos, se dobra até ficar aprisionadas neles por toda a eternidade. Não importa se estamos falando de um planeta, uma estrela ou um Nokia, se você chegar perto o suficiente de um, não há escapatória. Você pode até lutar contra, mas é inútil. Uma vez dentro de um buraco negro, sempre dentro de um buraco negro, escondido de todo o resto do universo. Mas hoje a estrela do vídeo, ai que piada ruim, não são eles, e sim os seus irmãos ainda desaparecidos, os buracos brancos. A nossa história começa no século XX, quando um jovem desconhecido publicou um artigo que causou uma disrupção tão grande na física que até hoje é difícil de compreender totalmente o que a teoria significa. Esse jovem era nada mais nada menos do que Albert Einstein, e esse artigo introduzia a teoria da relatividade restrita. De uma maneira bastante resumida, a principal contribuição da relatividade restrita para esse vídeo é que a partir dela nós passamos a entender o tempo como algo relativo e que depende da sua velocidade. Quanto mais rápido você estiver se movendo, mais devagar o tempo passa para você em relação a alguém que está parado. E como se isso não fosse uma disrupção grande o suficiente, o buraco ficou ainda mais fundo em 1915, quando Einstein publicou a teoria da relatividade geral. Na relatividade geral, o universo não só era parte desse espaço-tempo, como o próprio espaço-tempo se curvava, e essa curvatura é o que nós sentimos e chamamos de gravidade. E isso foi um verdadeiro choque para as pessoas que até então tratavam a gravidade como as leis de Newton mandavam. A gravidade agora não era mais uma força, e sim uma consequência da distorção do espaço-tempo. Mas tinha um problema. Essa nova teoria tinha suas próprias equações, e em alguns casos faltavam soluções. Uma das dúvidas era entender como que objetos massivos esféricos, tipo um planeta, distorceriam esse tecido do espaço-tempo. Menos de um ano depois da relatividade geral ser publicada, um físico chamado Karl Schwarzschild encontrou essa solução. Na verdade, ele encontrou mais de uma. O problema é que uma dessas soluções especificamente desagradava não só ao próprio Schwarzschild, como também Einstein. Essa solução continha um ponto, uma singularidade. E a partir daqui você já deve até estar imaginando para onde eu vou. Eu vou falar que essa singularidade descreve um objeto que nem a luz escapa, que distorce o espaço ao extremo, que nem Einstein acreditava e que só foi detectada décadas depois. E eu sinto dizer para vocês, mas dessa vez vocês estão errados. Eu falei toda essa história para introduzir um objeto que tem a mesma história que os buracos negros, mas que foram de certa forma esquecidos com o tempo. Esses são os buracos brancos. É como se os buracos negros fossem os irmãos famosos que receberam toda a atenção da comunidade científica, enquanto os buracos brancos foram esquecidos. Eles inclusive podem ser considerados como se fossem irmãos quase gêmeos. Muitos físicos supõem que um buraco branco seria idêntico a um buraco negro. Ambos teriam massa, eles poderiam ter spin e até poderiam ter carga. A única forma de você diferenciar um buraco negro de um buraco branco seria se um do nada devolvesse matéria para o espaço ao invés de engolir. A diferença entre os dois é que um buraco negro acreta a matéria e nada consegue sair, enquanto um buraco branco espelha a matéria e nada consegue entrar. Nada, nem mesmo a luz conseguiria entrar nesse objeto. O interior dele estaria completamente inacessível para a gente, diferente de um buraco negro. Mas Pedro, o interior de um buraco negro também é inacessível. Ok, você tem um ponto, mas é um ponto fraco. Nada te impede de se jogar dentro de um buraco negro. Você conseguiria entrar nele sem problemas, ou pelo menos o que restou de você. O problema seria sair. Isso é impossível. Já o buraco branco é completamente inacessível. Nada conseguiria entrar nele, nem você, nem eu, nem a luz, absolutamente nada. A forma mais apropriada de se referir a um buraco branco, inclusive, que é a forma mais aceita na comunidade científica, é que um buraco branco seria um buraco negro revertido no tempo. Uou. Calma aí, como assim? Imagine que você filme um buraco negro engolindo matéria e depois você pega esse filme e inverta ele para parecer que o buraco negro está expelindo matéria. Pronto, você tem um buraco branco. Mas isso levanta uma pergunta bastante curiosa. Para um buraco branco expelir matéria, ele primeiro precisa ter matéria. Então, de onde que vem a matéria que está dentro de um buraco branco? Uma das ideias é que a matéria viria de um buraco negro em algum outro lugar do universo, o que transformaria isso tudo em uma espécie de buraco de minhoca. Um buraco negro seria a entrada e um buraco branco seria a saída. Se você pegar a métrica que descreve um buraco de minhoca, é possível chegar em um buraco branco dessa métrica. Ou seja, a matemática permitiria.
De um lado você teria um buraco negro engolindo coisas que estão no universo, e do outro lado você teria um buraco branco expelindo essas mesmas coisas dentro do mesmo universo ou até, quem sabe, de um universo diferente. E essa ideia de que um buraco branco seria a saída de um buraco de minhoca até mesmo resolve o paradoxo da informação que eles mesmos criam. O paradoxo é basicamente o seguinte: a relatividade geral diz que o buraco negro engole informação e, por efeitos quânticos, o buraco negro evapora e não devolve essa informação para o meio. Já a mecânica quântica, do outro lado, diz que a informação tem que ser conservada de um jeito ou de outro. Ou seja, o buraco negro não pode simplesmente sumir sem devolver essa informação. Mas se um buraco negro pega essa informação e joga para o outro lado do universo, através de um buraco branco, a informação ainda é conservada, e tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica ficam satisfeitas. Outra ideia seria que os buracos brancos na verdade seriam os próprios buracos negros quando eles evaporassem e depois morressem logo depois de evaporarem. Essa é a ideia da gravidade quântica em loop, que é uma das ideias propostas para a unificação da mecânica quântica e relatividade traz. Para a gravidade quântica em loop, o espaço-tempo é quantizado. Ou seja, meio que existe um estado quântico para cada ponto. O que isso significa é mais ou menos o seguinte: imagine que o espaço-tempo é feito por uma malha cheia de quadradinhos, e cada quadradinho tem um valor. Quando o buraco negro evaporasse e diminuísse de tamanho para o tamanho de um desses quadradinhos, ele se tornaria um buraco branco. Mas é importante ressaltar que isso é completamente suposição, uma hipótese. Ainda não existem evidências de que a gravidade quântica em loop seja uma teoria correta. Existem outras teorias. Uma delas é a famosa teoria das cordas. E outro ponto importante é que a matemática da relatividade geral permitir a existência de um buraco branco não explica como esses objetos poderiam se formar no universo. E se você se pergunta, mas buracos negros não são assim também? Na verdade, não. Nós conseguimos usar essas mesmas equações para mostrar que durante o colapso de uma estrela suficientemente massiva, quando o combustível dela acaba, o restante se torna um buraco negro. E isso é um indício de que buracos brancos talvez não existam no nosso universo. E mesmo se eles existissem, eles provavelmente sumiriam quase instantaneamente. E a razão disso é bem peculiar. As equações dizem que eles deveriam aparecer em um ponto do espaço 100% vazio, um vácuo perfeito, se você preferir. Nem mesmo uma única partícula, por menor que seja, poderia estar ali. Caso uma partícula colidisse com o que o buraco branco espelhe do seu horizonte de eventos, ele colapsaria em um buraco negro novamente. Mas estudar buracos brancos pode se tornar uma coisa bastante útil para compreender o nosso universo. Alguns físicos teóricos até estudam a mesma métrica que descreve um buraco branco para entender como que o Big Bang aconteceu. E a razão para isso é bastante esperta. Um buraco branco seria um objeto contendo uma singularidade que começaria a expelir matéria, e o Big Bang, de certa forma, foi uma singularidade que expeliu matéria. Mas isso não quer dizer que o Big Bang foi um buraco branco e tudo que nós vemos agora é fruto de um buraco branco, apesar de alguns pesquisadores realmente trabalharem nessa hipótese. Os nossos cérebros realmente gostam de enxergar padrões mesmo onde não existe padrão nenhum. Mas no fundo, a beleza disso é que estudando a matemática que descreve buracos brancos, nós podemos ter algum insight sobre como o universo nasceu e o que foi a singularidade que deu origem a tudo. E as coincidências não param por aí. Quando você trabalha com o espaço-tempo, é muito importante você saber o que é o espaço e o que é o tempo. Porém, no interior de um buraco negro, a matemática da coisa fica um pouco complicada e a solução que você tem é que a singularidade é um ponto inevitável no futuro. O que eu vou dizer vai soar estranho, como se o resto do vídeo fosse normal, mas ok. É como se a singularidade fosse um ponto existente no futuro para quem está dentro de um buraco negro. Você é incapaz de evitar esse ponto. Já o buraco branco possui a sua singularidade no passado, o que é ainda mais curioso quando nós lembramos que nada entra em buraco branco. Isso é uma região proibida, assim como é proibido voltar para o passado. E se você quiser mais loucura ainda, para a relatividade geral, se você considerar que um buraco negro e um buraco branco são conectados, a singularidade existiria tanto no futuro quanto no passado ao mesmo tempo e estariam conectadas. É quase uma viagem pelo tempo e pelo espaço se você parar para pensar. E existe uma singularidade que também está no passado, que é a que formou o Big Bang. É impossível de acessá-la, mas matematicamente ela está no passado. Então, até mesmo nesse ponto, os buracos brancos ajudariam a compreender a matemática que explica como tudo se formou e talvez até de onde tudo que nós conhecemos veio. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem lembrar que não existe nenhuma evidência de que buracos brancos existam. Eles podem ser muito bem um resultado matemático que não existe na vida real. E sim, a gente está cheio de resultados matemáticos que não existem na vida real. Mas ele pode nos ajudar a desvendar alguns mistérios do universo. E talvez você possa estar pensando,
Mas, ok, buracos negros também eram considerados objetos matemáticos que não existiriam e hoje nós temos até a foto de um. Mas a ideia de um buraco branco, da forma como definem ele, que seria um buraco negro revertido no tempo, bateria de frente com uma das leis mais fundamentais do universo, que é a segunda lei da termodinâmica. Essa lei basicamente diz que tudo no universo tende a ficar ainda mais bagunçado e caótico. Nunca o contrário. Dizer que um buraco branco existe seria o mesmo que dizer que a água derramada de um copo voltaria para a mesma forma do copo espontaneamente. Mas é claro que ainda há muito a descobrir no universo, e o buraco branco é apenas mais um dos fenômenos que aparece na tentativa matemática de descrever onde nós estamos. Muito obrigado e até a próxima. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque de verdade isso ajuda bastante a trazer mais vídeos desses. Vejo vocês no próximo vídeo.